Deus abençoe grandemente. Existe pelo menos 4 tipos de mentalidade para quem estuda a mentalidade humana à luz da ciência. O primeiro tipo de mentalidade é a mentalidade da sobrevivência, mentalidades que sobrevivem. O segundo tipo de mentalidade é aquela mentalidade que executa aquilo que é lhe mandado. O terceiro tipo de mentalidade é a mentalidade empreendedora. O quarto tipo de mentalidade é a mentalidade de propósito, de destino, que cumpre uma grande missão na Terra. Se olhar para as páginas da Bíblia Sagrada, as pessoas que realizaram grandes feitos são pessoas que tinham esse quarto tipo de mentalidade, uma mentalidade de propósito. O apóstolo Paulo, apóstolo, não pela vontade humana, mas pela vontade de Deus. Ele sabia quem ele era em Deus, qual era a sua missão na Terra e o que ele significava para ele mesmo. Essas pessoas, elas atendem um comando divino. Deus falou a Abraão: vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus direto com a pessoa, missões extraordinárias que essas pessoas cumprem. Essas pessoas, elas têm um direcionamento direto de Deus. Essas pessoas, elas têm automotivação. Elas não precisam de tapinha nas costas para executar suas missões. Eu lembro 2010, quando o Espírito disse para mim: vai para o Haiti. 200 mil pessoas mortas, e lá se transformou em um campo de batalha onde eu dou treinamentos para vários tipos de líderes no Haiti, dando esse treinamento a pessoas. De repente, eu estava em campos missionários, enviado, como outros missionários são, para o campo de missões, e de repente veio um comando direto do céu: abre uma escola de inteligência humana para tratar de depressão, suicídio, pânico. E ali eu abri um prédio para trabalhar justamente nessa área, algo que é inédito em campos missionários. E a partir daí, tem uns 16 anos atrás, começou esse grande projeto. Eu trouxe para o Brasil e já são 15 anos em tudo que é desastre brasileiro, cuidando da mente humana, e por 18 países do mundo. Então são comandos que você recebe direto de Deus. Tempo de pandemia, o Espírito Santo me deu uma visão, eu diante de um grande exército, e eu entendi. Nós não podíamos nos aproximar das pessoas para ajudar, então eu fiz uma chamada de vídeo com todos os profissionais do Brasil e do mundo e fomos atender em uma grande frente com mais ou menos uns 200 profissionais, salvando vidas em tempo de pandemia, nos lugares mais dramáticos do Brasil e do mundo, salvando pessoas que queriam pular da ponte, que queriam se matar, que queriam se autodestruir. Ou seja, essa quarta mentalidade são pessoas que executam grandes feitos na Terra. Dia desse, uma pessoa falou para mim o seguinte: Abraão Silva, não fala essa palavra microcefalia, porque essa palavra é muito pesada no contexto religioso. Aí eu falei para ele, eu disse: a sua mentalidade é uma mentalidade de sobrevivência. Como que você vai falar para mim não falar de microcefalia se eu trabalho com lideranças? Se eu trabalho com pastores, com líderes, com policiais, com generais, com grandes pessoas da sociedade, todos os tipos de pessoas eu estou atuando, Então é difícil quando vem um conselho de uma pessoa que tem uma mentalidade de sobrevivência, para quem está no campo de guerra atuando com batalhões. Como que você vai atender um conselho como esse? Aí eu fui explicar para ele qual é o conceito da microcefalia que eu aplico tratando de pessoas no contexto religioso. Eu falei para ele que a religião ela é capaz de, um ambiente microcefálico, escravizador religioso, diminuir a tua mentalidade e fazer com que a tua mentalidade se torne microcefálica dentro de um ambiente religioso, sem expansão de reino, sem expansão de mentalidade, sem ambiência para fora, sem espaço sideral, só um cumpridor de regras, de dever e de dogmas. Por isso que a ciência com a religião sempre tem um grande conflito, porque a ciência, erros e acerto, é isso que faz ela evoluir. Você passou por grandes erros, dramas na vida, a ciência também, erros e acertos. É por isso que ela evolui, ela cresce. Uma mentalidade microcefálica religiosa, ela não consegue sobressair de um caos, porque aquilo para ela é uma grande mancha, aquilo para ela é um grande erro, aquilo para ela manchou a conduta dela. Não, pelo contrário, você vai se transformar mais forte se você souber transformar isso em motor, se você souber transformar essa ferida em auxílio de bênção a outros. Você viu como tem muita gente que a microcefalia religiosa faz ela ficar enganchada numa ferida a vida inteira, ao invés dela transformar isso em um motor de auxílio ao mundo. Qual é o seu tipo de mentalidade?
As mentalidades que realizaram grandes feitos são as mentalidades de propósito. Elas são cheias de fé, de coragem, de ousadia, e elas sabem o que vieram realizar na terra, e elas cumprem uma grande missão. Você quer cumprir uma